Tangari, sócia da área de propriedade intelectual do Madrona Viale Advogados. Em 2024, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual destacou a importância da relação entre a propriedade intelectual e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente vai falar um pouquinho nessa série sobre essa relação e hoje, especificamente, vamos falar do objetivo número 13, que são as ações contra as mudanças climáticas. Para isso, estou aqui hoje com a Marina Freire, nossa sócia da área de ambiental do escritório. Obrigada, Marina. Eu que agradeço, Luísa. Marina, você pode contar para a gente um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? Quais são essas tendências hoje no Brasil em relação a medidas e o que está sendo feito contra as mudanças climáticas? Luísa, esse é um assunto que está muito em alta. A gente verifica, tanto em âmbito internacional como nacional e até em âmbito no estado e municípios, diversas políticas voltadas para essa questão da redução, de emissões de gás de efeito estufa, projetos de reflorestamento, muita essa preocupação com o combate às mudanças climáticas para evitar aí os eventos climáticos extremos que a gente vem já visualizando no dia a dia. Eu posso citar aqui, a gente verifica uma preocupação muito grande dos clientes exatamente nas questões relacionadas com o consumo de energia limpa. Então, muito cliente fazendo essa transição energética para ter na sua produção energia limpa, muitas questões de reflorestamento de áreas degradadas, e algumas medidas menores também que nós, como cidadãos, podemos também adotar no nosso dia a dia, como, por exemplo, uma redução no consumo de energia elétrica, aquela simples questão da gente apagar a luz, ao sair de um ambiente, a redução no consumo de água, redução no uso de plástico, a coleta seletiva, a gente separar o lixo que a gente produz e tantas outras medidas que podem ser aí usadas no dia a dia. Mas eu queria destacar aqui um ponto que eu venho acompanhando já há bastante tempo e é um tema que eu particularmente gosto muito, que é o projeto de lei do mercado de carbono. Então a gente está em discussão o projeto de lei para regulamentar o mercado de carbono aqui no Brasil, e com isso, esse projeto ele prevê aí a redução de gases de efeito estufa para alguns setores aí da nossa indústria. E também outro tema que também me agrada muito, a questão do uso da biodiversidade brasileira. Então você fazer um uso sustentável da biodiversidade para desenvolvimento aí de novos produtos. Nossa, são muitos pontos que são tão interessantes e tem muito a ver com propriedade intelectual. Eu acho que um que a gente pode pegar desse último, da questão da biodiversidade, é que é um tema que tem sido discutido ao longo dos últimos anos no Brasil. O Brasil é tão rico, em termos de biodiversidade, então você tem produtos que vão desde cosméticos até medicinais. E hoje, por exemplo, até dentro da propriedade intelectual, você tem cuidados que precisam ser tomados. Por exemplo, quando você vai patentear um produto que envolve a biodiversidade, existem declarações, existem medidas que têm que ser tomadas. Então, a gente tem de cara já as patentes como um tema relevante no caso da biodiversidade. Acho que um outro ponto também, quando a gente fala de créditos de carbono e de mercado de carbono, que por um lado a gente tem visto muitas empresas, muitas startups que estão se desenvolvendo ao redor desse mercado, e isso vai desde medidas e de iniciativas para conseguir medir, conseguir aferir se você consegue ou não ter crédito ou comprar crédito, marketplaces, assim, relacionados a essa área, até algumas iniciativas mais novas, inclusive de clientes nossos e parceiros, que você consegue compensar os créditos, Hoje, até quando a gente vai comprar uma passagem aérea, por exemplo, nas plataformas online, às vezes você já consegue fazer essa compensação. Isso é muito legal. E acho que um outro ponto também, quando a gente fala principalmente da questão do reflorestamento, da energia, a gente fala de inovação. Então, com isso, a gente vai desde os projetos de pesquisa e desenvolvimento até iniciativas internas de desenvolvimento e de pensar o novo dentro das próprias empresas. Como exemplo, a gente tem o mercado têxtil, A gente tem vários clientes, é um mercado que notoriamente é um mercado perigoso em termos de poluição e de poluentes, mas a gente vê dentro das empresas equipes inteiras mobilizadas para saber como a gente melhora. Então, você tem desenvolvimento de tecnologias de água de reuso e outras para tentar mitigar esse prejuízo que poderia ser causado. Da mesma forma, também, quando a gente fala da questão
não só do agro, né, mas de reflorestamento. A gente tem clientes, por exemplo, que tinham uma necessidade muito grande de carvão vegetal, por exemplo, e aí que seriam potencialmente um fator poluente, você precisa comprar isso, você tem esse ponto, e o cliente passou a investir no desenvolvimento de tecnologias para conseguir fazer essa produção própria. E isso envolve até pontos de propriedade intelectual que não são tão conhecidos, mas você tem cultivares, você tem novas variedades de plantas que conseguem não ser menos poluentes na hora que você vai queimar para aquela finalidade específica, conseguem crescer mais rápido, você consegue gerenciar esses pontos aí também por meio desse tipo de inovação. Então, acho que inovação é um tema importante. Com certeza. E eu acho que com tudo isso, a gente consegue ter uma pincelada entre essa interface entre a área de ambiental e de propriedade intelectual. A gente trabalha bastante junto. Então, muito obrigada, Maria. Eu que agradeço. E até o próximo episódio.